Meus amigos, imagina só Bitcoin como uma moeda oficial no Brasil. Pois bem, isso está para acontecer. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha na Binance, tá? Se você não conhece, não entende o que é robô, tudo mais, acessa aí que você vai entender perfeitamente. Bom, então, enquanto eu explico aqui pra vocês, já aproveita e dá um like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Cara, sério, dá um like aí porque é um trabalhão manter esse conjunto de informações que eu passo sempre aqui em todas as redes sociais. Então, bora lá, meus amigos. O que aconteceu é que a Comissão do Senado, eles aprovaram aí o projeto de lei das criptomoedas, e isso rolou de maneira unânime. E, na verdade, o próprio Banco Central já tinha decidido que ia regulamentar as criptomoedas. Ó, a gente vai regulamentar, a gente vai fazer e ponto. Tipo, vou parafrasear aqui, tocando um dane-se para a Câmara dos Deputados, para a CVM, para a Receita Federal, para o Senado, né? Então você vê que o Estado não se entende nem entre si. Então a gente está próximo disso acontecer. Não considerar o Bitcoin como uma moeda de curso legal, no sentido de falar que as empresas têm que aceitar, o comerciante tem que aceitar, o governo brasileiro vai começar a comprar. Mas é algo que eles vão estabelecer um conjunto de regras. Então eu digo aqui para vocês, com bastante segurança, não com total, mas com bastante, que a proibição do Bitcoin ou das criptos é algo que não vai acontecer, tá? Digamos que é uma chance inferior a 0,5%, tá? Inferior a 0,5% disso acontecer. A gente está cada vez mais próximo da regulamentação e eu acredito que existe uma chance muito grande da situação das criptos, apesar dessa liberação toda, piorarem aqui no Brasil. Ué, mas espera aí, Marcos, você não está falando que vai liberar? Que não... Então, a questão é, quanto mais lei, mais burocracia, mais dificuldade. Então você vai ver empresas tendo que contratar funcionários só para cuidar, dependendo do tipo de movimentação que o Estado quiser, vai ter que contratar funcionário só para se fazer cumprir as novas leis e determinações mirabolantes aí que o Estado está para determinar. Bom, e diante disso tudo, eu digo para vocês, não é necessário aprovação estatal para que as criptomoedas possam ser usadas, tá? Até porque estamos falando de um ativo descentralizado. Não é um ativo produzido pelo governo. Não é o governo que vai emitir. Então, por que cargas d'água a gente precisaria da aprovação do governo? Então, se você for olhar a ética da situação, basicamente você não deve nada ao governo. Você não deve imposto, você não deve satisfação nenhuma, declaração nenhuma. Agora, como o governo não segue a ética, tá? De acordo com o governo, de acordo com as leis, de acordo com a Receita Federal e órgãos regulamentadores, você tem que declarar e tem que pagar os seus impostos, tá? Não estou falando que você tem que fazer ou tem que deixar de fazer. Não estou apresentando esse tipo de discurso. Só estou falando o que é certo e o que é errado. O governo tem uma postura errada. Se você segue ou não segue, daí já é um critério seu. Então a gente vê que tem várias empresas trabalhando com criptomoedas, né? Inclusive vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui é meu Instagram, tá? @MarcosEduardoLive, dá uma passada, segue aí e tal. Ó, então aqui a gente tem algumas empresas que já estão trabalhando aí com criptomoedas. A Mastercard, a Visa, PayPal, Samsung, Ubisoft, Square, StoneRide, MicroStrategy, Skybridge, Tesla, SpaceX e por aí vai. E quando a gente fala em relação a países, né? Olha só isso daqui que interessante. El Salvador já considera o Bitcoin como uma moeda de curso legal. O governo periodicamente faz compras de Bitcoin. Existe uma carteira oficial no país, embora ela não seja obrigatória, o que é excepcional isso. O Japão, o governo oficialmente baniu muitas criptos, tá? Então não é toda criptomoeda que pode ser aceita lá, mas as principais criptos estão liberadas, como Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Cardano, BNB e por aí vai. Nos Estados Unidos, o governo não é muito favorável, mas liberou. Em algumas cidades, os salários são pagos com cripto. Projetos de lei surgem para proibir, outros para facilitar, tá? Então o tempo todo o pessoal lá tá brigando, falando, não, tem que tirar... enfim. A Rússia, né? Criptos são consideradas moedas internacionais. Comprar cripto, ok, você pode comprar cripto. Moeda de troca, não, tá? Então você não pode ir na padaria comprar um pão com cripto, não é permitido lá na Rússia. Você pode comprar, vender, holdar, tradear, mas
Moeda para o dia a dia, não. E eles estão realizando um incentivo fiscal para os mineradores, tá? No Brasil, as leis e regras não têm objetividade nenhuma, mas está liberado o uso. A burocracia é gigantesca na hora de declarar, tem muito cacique para pouco índio, né? Então você vê Câmara dos Deputados, o Senado, CVM, Banco Central, Receita Federal, Ministério da Economia, tudo querendo mandar nas criptos e no fim das contas você não entende porcaria nenhuma, tá? E por fim, olha que maravilha, esses 2 erros de português. Deu um trabalhão essa postagens, né? Pra você ver, eu tô produzindo tanta coisa por dia e acabo cometendo essas burrices aqui, né? Eu ainda fui comentar aqui e ainda coloquei, caramba, pessoal, né? Poxa vida. Uma pessoa letrada, uma pessoa que estudou bastante na vida e comete esse tipo de erro, tá? Mas de qualquer maneira, dá uma força aí, cara. Segue aí no Instagram também, tá? @MarcosEduardoLive. Eu tô produzindo conteúdo sempre aqui e ainda assim é uma dificuldade danada de crescer nessas plataformas, porque eu não sou muito... Embora eu produza bastante coisa, eu não entendo muito das redes sociais. Parece que não, né? É irônico, alguém que produz conteúdo para redes sociais não entende muito bem como funciona. E eu não entendo certas métricas e não tô conseguindo crescer. Então por isso eu peço sua ajuda, tá? Segue aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.